Boa tarde. Sim, ele vai só acho que ligar a apresentação dele. Antes de começar a última mesa, a última palestra, eu queria primeiro parabenizar a Lígia e a Estefânia. O evento foi sensacional, foi brilhante. E eu sei que só aconteceu porque as duas correram Ribeirão Preto e região para isso acontecer. Eu e o Dr. Erickson, a gente veio um dia para ajudar a agenda, chegou no final, eu tô cansado. A gente visitou muito, então fica aqui meu registro. Só aconteceu por conta de vocês duas, espero que aconteça, vocês podem descansar uns 20 dias. Mas, pessoal, eu fiquei pensando muito sobre o que a Mariana e a Perla falaram aqui, e falar sobre sindicalismo e empregabilidade é um pouco de tudo isso. Eu tenho, para mim, é muito certo que tem uma palavra no momento que eu odeio muito, não tem uma outra palavra, que é a produtividade. Se a gente pensar em qualquer categoria, e eu sei que a gente tem diversas categorias aqui, todas elas estão vivendo a crise da produtividade. Os bancários têm que produzir cada vez mais. Semana retrasada, o Itaú demitiu 1.000 trabalhadores por baixa produtividade. Trabalhadores da saúde têm que atender paciente por minuto, porque tem a produtividade. Professores é uma produtividade absurda, vendedores do comércio têm que vender numa velocidade absurda, porque senão não bate a meta, senão ele não recebe salário, é uma coisa meio absurda. E aí eu fiquei pensando, enquanto estava tendo as aulas, até mudou um pouco do que eu ia falar, como é que a gente discute inclusão e produtividade? O capital aceita o deficiente quando é imposto uma produtividade tão alta? É possível uma pessoa que tem deficiência física se locomover num ambiente de trabalho numa velocidade que o capital exige para bater a meta? Uma meta que quando você bate ela aumenta? Ou seja, você só chega no limite da meta quando você pira. Você só chega no limite da meta quando você adoece. E aí o colega do lado bate a meta, porque enfim, as metas estão aí para ser batidas, não é mesmo? É assim que o empresário vai sempre dizer. Então, assim, como que a gente vai discutir empregabilidade se o sistema posto é um sistema feito para adoecer as pessoas? E aí a gente tem visto cada vez mais um sistema onde as pessoas estão sendo aproveitadas por invalidez, ou seja, o Estado está falando, a gente te trucidou tanto que você não tem mais capacidade de ter as mesmas condições com que você nasceu. E aí tem um projeto previdenciário que dificulta, você recebe menos, e aí eu concordo. Aí a mãe começa a ficar preocupada, cara, eu não vou ter dinheiro para dar uma condição mínima para o meu filho que nasceu com alguma necessidade e continuar. E como que essa pessoa que é engenheira trabalha num lugar que ela não teve o direito de tentar trabalhar num lugar que ela passou 4, 5 anos estudando? E eu fiquei pensando muito que isso está diretamente ligado com o movimento sindical. Eu tenho estudado também muito sobre saúde mental no ambiente de trabalho, porque eu acho que isso é um negócio que vai ficando, vai descendo um buraco muito ruim, mas eu acho que é o mal necessário, porque essas coisas estão todas diretamente conectadas. E a gente percebe que pessoas com deficiências ou pessoas transexuais, pessoas com que a gente fala que não é normal, não é mesmo? Não são homens e mulheres casadas com uma sociedade, elas vão trabalhar em locais fast food, vão trabalhar em call center, vão trabalhar em locais que pagam os piores salários do mercado. E de preferência vão trabalhar de uma forma onde ela não apareça para o público. Se você olhar nos call centers, é o local onde mais tem os trabalhadores invisíveis. Você liga lá para resolver o seu problema de telefonia, de internet, de plano de saúde, você não sabe com quem você está falando. E aí essa pessoa passa 6 horas ouvindo xingamento, porque ninguém liga para um call center porque está de bem com a vida. Ou se alguém liga, você está dando um presente, vai ser a primeira pessoa. Você vê, é só ela ver quando está ruim. Pois é. Então, assim, aí você começa a passa 6 horas, que seja, se os direitos estão sendo respeitados, ouvindo xingamento. São altos índices de suicídio. São os locais de trabalho das pessoas mais se matam. E aí, o Roberto está aqui para a gente começar a pensar na empregabilidade, e aí a gente vai vendo como as coisas, o projeto, eu acho que ele vai se encaixando
como há um projeto de tirar o sindicato de ser um agente de participação da construção do ambiente saudável. Um exemplo, Trigo, tira a homologação do sindicato. Você não sabe mais quem está demitido. Já aconteceu, né? Só está o Bradesco homologando. Perfeito. Você acha que quando a gente fazia homologação no sindicato, que eu atendia lá e o Trigo acompanhou anos comigo a homologação junta, quantas pessoas a gente falou, mas está sendo demitido com atestado? E eu estou falando de banco, eu não estou falando que a gente estava trabalhando num local que a pessoa que demitiu não tinha conhecimento da lei. Várias vezes. Oposição por zap. Oposição por zap. Exato. Mas assim, o que eu estou falando assim, a reforma trabalhista foi um dos primeiros atos, que daqui a 2 meses vai fazer 8 anos, que começou a desconstruir. Começou a desconstruir. Você tirar, por exemplo, a homologação dos sindicatos, você tira o sindicato como agente fiscalizador do contrato de trabalho. Você para a pessoa e fala, suas verbas, aquele que está colocando aqui na sua verba residuária, você realmente recebeu na sua conta? Você pode checar no seu banco se esse dinheiro de fato você recebeu? Ou a pessoa chega e fala assim, eu fiquei doente, nem sabia que podia abrir CAT, nem sabia que o sindicato podia abrir uma CAT para mim. Então hoje, quando ocorre vários desses fatores, a gente percebe que é um projeto. E assim, eu acho que o movimento sindical, é a minha opinião, me desculpe se eu for apanhar aqui de todos vocês, eu acho que a gente se acomodou. Eu acho que a gente passou 20 anos resolvendo tudo muito tranquilo. E eu acho que as coisas não estão mais sendo muito tranquilas. A gente tem 3 anos que a gente não avançou nenhuma pauta de discussão de qualidade de trabalho, onde supostamente as coisas deveriam ter sido mais fáceis. E não vai ser nos próximos 4 anos, porque assim, minha opinião, a gente só voltou no poder porque quem estava no poder estava destruindo o capital. O capital não tinha interesse de ter alguma pessoa tão ruim para eles. Então era melhor voltar com o que estava antes, porque pelo menos a gente sabe que não é louco. Era mais ou menos a minha opinião sobre isso. E aí, Roberto, para adiantar, mas o que eu acho, quando a gente olha também um direito coletivo, que é o que eu atuo, é muito difícil a gente ver um dano moral coletivo. Porque a gente vê uma pessoa lá no McDonald's da Getúlio Vargas. Aí a gente vê uma pessoa tendo um problema lá em Sertãozinho. A gente não consegue linkar. Por quê? Porque as pessoas não têm pessoas com deficiência suficiente no ambiente de trabalho que a gente demonstra. Mas quando a gente olha do alto, você fala, caramba, como é que essa empresa não respeita? Como é que essa empresa coloca essas pessoas para fazer trabalhos que elas são capacitadas ou elas não se importam em adaptar o ambiente de trabalho para elas terem uma qualidade de trabalho necessária? E aí eu acho que é o momento que entra o papel do movimento sindical. Para mim, o movimento sindical é o instrumento de fiscalização das condições de trabalho. É a forma. Eu acho que o movimento sindical não pode olhar para a negociação coletiva só como qual é o valor do reajuste. Se o sindicato ficar olhando para a negociação coletiva só qual é o valor do reajuste, o movimento sindical vai ficar cada vez menor. Porque a empresa ela pode simplesmente começar a aplicar o reajuste porque ela quer não negociar nada de todas as lutas, todos os 100 anos de alguns sindicatos que eu sei que estão aqui, mas simplesmente desaparecer. Então, a partir do momento que o sindicato olha, e aí o sindicato dos bancários é uma categoria que a negociação coletiva ela é muito legal. Se você puder, antes da sua fala, que eu nem sei por tudo que você vai passar, mas se você puder explicar um pouco como que é feito, o movimento sindical ele divide em áreas de negociação, tem a saúde, emprego, pautas econômicas, e aí nesses fóruns são de fato debatidos condições para que se avance dentro daqueles pontos. Então, se o sindicato ele continuar olhando para a negociação coletiva como foi feita nos últimos 50 anos, eu acho que o caminho não vai ser muito legal. Eu acho que o sindicato hoje ele tem que ser o instrumento de olhar para o futuro e falar, se a CLT não cabe mais as pessoas na CLT, não dá para ser MEI também, gente, pelo amor de Deus. Microempresário individual é uma loucura, porque você é um trabalhador por conta própria. Você não é um microempresário de si mesmo.
essa cultura, né? Então, assim, você não... Oi? Pode falar. Desculpa, mas isso daí foi criado na era Lula. Bom, não sou eu que estou... mas é importante a gente falar isso. Mas por que quando a Perla falou a gente precisa se unir, a gente precisa discutir, mês que vem tem uma audiência pública no STF para decidir se pode terceirizar tudo. Eu acho que o movimento sindical está Comendo bola. dormindo no ponto. Porque a hora que e a conversa que eu ouvi, sem fontes, mas eu acredito, foi o STF só topou conversar quando chegaram para eles e falaram: o microempresário individual está destruindo a Previdência e vai virar um problema futuro. Ele não parou para pensar como o sindicato se organiza, ele não parou para ouvir que é uma destruição de direitos, ele falou: caramba, vai ter problema financeiro no futuro para o Estado, então precisamos parar para ouvir. E eles não deram garantia nenhuma de que eles vão. Eu acho que a bomba vai vir, entendeu? Isso tinha que estar sendo discutido agora. A gente tinha que estar, igual vocês fizeram na reforma da Previdência, igual vocês fizeram com a reforma previdenciária, tinha que estar sendo discutido agora como é que a gente vai conversar com os 11 ministros, que estudos que vão ser apresentados, de que forma a gente vai conscientizar os trabalhadores, e não pode ser aquela, mas CLT é ruim, porque vai descontar 27,5, vai descontar INSS, se eu for PJ, eu vou ganhar mais. Ah, perfeito, você vai tropeçar ali na esquina, e aí você se vira aí, para você sobreviver, e a hora que você voltar vai ter uma pessoa ganhando menos do que você estava ganhando. E essa é a lógica do PJ. Mas enfim, eu estava sabendo que eu só dei notícia boa, eu fico muito revoltado quando eu vejo isso, vocês me perdoam. Mas eu vou passar a palavra para o Roberto. A gente organizou a apresentação de que eu ia fazer essa introdução boa, de boas notícias. Mas é porque eu acho que é muito sério, assim, e a gente deveria olhar com muita seriedade, porque, enfim, é muito problema. E o Roberto, ele vai fazer uma apresentação enquanto sindicalista e toda a experiência que o setor bancário tem nos últimos anos com as convenções coletivas. Obrigado, amigo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a equipe do Escritório Crivella. Eles são nossos parceiros já há 10 anos. 10 anos, né? Tivemos a felicidade de colocá-los junto ao sindicato como o escritório de advocacia para prestar os serviços aos bancários sindicalizados e não sindicalizados também, né? Dentro da área de trabalhista, previdenciário, saúde, planos de saúde, e estendemos aí depois alguns programas, principalmente um programa que existe através de uma conquista dentro da nossa CCD, que foi o combate à violência doméstica. E aí então a nossa confederação, ela criou um programa e, em parceria, o escritório se colocou à disposição de fazer o atendimento jurídico. Aí o sindicato, então, é parceiro nesse programa. Temos esse canal de denúncia, no qual a bancária pode se buscar acolhida, onde vai ter o atendimento e obviamente, para que seja o melhor atendimento possível, ele é prestado pelo escritório por mulheres, onde elas vão entender as condições por quais elas estão passando. Então, agradecer ao escritório. Oi? Pode ser, fazendo um favor. Mas antes de começar os slides, desculpa, é a primeira vez que eu uso slide. E aí eu notei aqui o máximo que eu pude de ocupar da memória do computador. Tá? Mas eu quero ser breve. Apesar de que uma vez eu fui convidado também para fazer uma apresentação, isso faz tempo. Tá? E a pessoa fala, fala uns 40 minutos. Eu comecei às 2 e fui terminar às 7 horas da noite. Eu desligo o slide. Eu desligo o slide. Desliga o microfone. Eu queria fazer só assim, como fala assim, e o papel do sindicato. Então, o tema nosso aí, passando a próxima, que é a nossa mesa, né, doutor Vitor? Inclusão e empregabilidade, desafios legais no mercado de trabalho e o papel do sindicato. Aí, eu fiz uma anotação aqui dizendo o seguinte:
buscando escrever bem bonitinho, o sindicato atua na inclusão e empregabilidade da pessoa com deficiência, PCD, ao defender direitos, garantir igualdade de oportunidades, combater o capacitismo e o preconceito no ambiente de trabalho. Por meio das negociações coletivas, buscar a criação de políticas de acessibilidade e programas de capacitação, além de monitorar o cumprimento da legislação e promover uma cultura organizacional inclusiva e consciente. Realmente, o papel do sindicato trata dessa maneira aí. Mas a vivência do dia a dia nosso, ele vai muito mais além disso daí. Para a gente poder tentar entender que o sindicato exige com que o patrão, a empresa, cumpra a legislação como está colocado aqui, eu tenho que somente fazer uma observação. Para essa pesquisa, eu levantei todos os nossos acordos coletivos. Somente a partir da efetiva constituição da lei em 2015 é que se melhorou cláusulas em benefícios a pessoas portadoras com deficiência para os bancários, para ser bancário, como bancário, dentro da nossa CCT. Aqui, só quero destacar o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vitor, por favor. Quer que eu fique? Não. Vamos ver. Tá bom. Ou seja, nós debatemos hoje aqui, e eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para esse evento, porque ele tratou da pessoa com deficiência, um segmento da sociedade, e que não é pequeno, como já foi exposto aqui, né? Que a gente quase que não vê, ou então realmente acaba discriminando, sim, porque somos seres humanos, né? E de uma gama de conhecimento que foi exposta aqui de diversas áreas, da educação, da saúde, e agora, dentro do trabalho, eu vou focar como a minha categoria, dentro da categoria bancária. Tá? Aí a gente vê dentro dessa legislação o dispositivo que fala do direito a ele ter ao trabalho. Tá? Ela tem deficiência, tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas em condições justas e favoráveis ao trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Tá, próximo. Mais um artigo destaca que constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho. São 20 anos praticamente que eu sou dirigente liberal, sindical liberado. Antes de 2015, praticamente a gente não via realmente pessoas PCD dentro do local de trabalho. A segmentação, a discriminação de todos os níveis possíveis, eu encontrei dentro do meu local de trabalho que de 80 funcionários à época, 80 bancários, hoje é impossível uma agência ter todo esse número de funcionários, só tinha um negro. Só tinha um negro. Depois que ele foi desligado, esquece. Nenhum outro negro foi contratado dentro da agência na qual eu trabalhava. Então, automaticamente, falar o seguinte, que dar acessibilidade é bonito na lei. A luta tem que ser feita através do sindicato. O sindicato, após a lei, chegou nos bancos e falou o seguinte: olha, você tem que cumprir isso daqui. Até 200 empregados, 2%. Tá. Aí o banco, como é, cara? Nós trabalhamos com o empresário, vamos dizer assim, tá? Que mais lucra e que controla o chamado mercado, as instituições financeiras. Então, teve mesa de negociação? Vou pedir licença, mas eu não participei de nenhuma. Nós temos um processo no qual elege-se
quem representará todos os bancários a nível nacional, que se chama Comando Nacional dos Bancários. Então a gente faz assembleia dentro de cada sindicato, acaba elegendo um delegado ou mais delegados por sindicato, dependendo da quantidade de bancários da base, vai para uma conferência estadual. Dentro dessa conferência estadual se escolhe para os delegados para a conferência nacional, e dentro dessa conferência nacional se tira o chamado Comando Nacional, que negocia com os bancos. E dentro dessa negociação, após 2015, eles chegaram e falaram o seguinte: pois bem, nós temos até 5% que a gente pode atender. Baseado em quê? Que a partir de 1.000 empregados eu tenho que obedecer 5%. Mas aí você pega o seguinte: Bradesco, Itaú, Santander hoje, tá? Eu tenho 80 mil trabalhadores, então eu vou pegar 5%. Mas só que é o seguinte: eu tenho agência em Ribeirão, e não é uma só em Ribeirão, eu tenho agência em Taiúva, não sei se alguém já ouviu falar dessa cidadezinha, Taiúva, certo? Tenho, ou seja, estou espalhado no país inteiro. Como é que eu vou distribuir 5% em todas as agências? Pelo trabalho do movimento sindical é que a gente disse o seguinte: não, você vai ter que ter um deficiente, uma pessoa de deficiente, ou seja, obedecer uma cota para cada agência. Então hoje, como o número já está sendo muito reduzido, então a gente encontra agências com 4 pessoas, trabalhadores, um é deficiente. E aí ele cumpre sim a manutenção dessa vaga. Se acaso acontecer de que ele precisa substituir essa pessoa, ele vai ter que contratar outra pessoa deficiente. Por favor, Vitor. Tá? Eu queria que vocês notassem isso aqui. O artigo 93 da lei diz o seguinte, parágrafo 1º, aliás: a dispensa da pessoa deficiente ou beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final do prazo de contrato de prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado poderão somente ocorrer após a contratação de outro. O nosso sindicato teve uma experiência bem, sei lá eu como qualificar isso. Um bancário do Itaú deficiente, ele foi demitido uma vez. O sindicato interveio, fizemos a ação, ele foi reintegrado. Passou-se uns anos, pumba, o mesmo funcionário, o Banco Itaú desligou. Desligou de uma forma discriminatória. Falou que ele não tinha um determinado curso que ele estava exigindo, né, de capacitação para poder ser vendedor de produtos, né. Entramos com a ação, as 2 ações o escritório QVL atuou, reintegramos a pessoa. Ou seja, os bancos não estão nem aí se a pessoa é deficiente ou não. Eles só procuram verificar se a meta está sendo cumprida, se ele está dando lucro. Se não estiver dando lucro, eu vou demitir. Nesse rol de 1.000 que o Itaú demitiu, muitos estavam em home office e vários deles eram deficientes, eram PCDs, né? Então, na nossa base, o Sindicato dos Bancários de Catanduva, que nós coordenamos 36 cidades da nossa região, graças a Deus não houve nenhuma demissão nesse rol que foi feito agora. Então, o sindicato tem que realmente atuar na defesa daquele funcionário que foi demitido, principalmente o PCD, que é o nosso tema hoje aqui. Tá? Aí então a gente estava falando sobre a questão de que há um comando nacional. Dentro dessa conferência nacional, que por sinal, o ano que vem, a gente vai fazê-la novamente, e preparar uma minuta de negociação, e como diz a presidente da minha federação, a nossa minuta é o paraíso. Se tudo que tivesse na minuta o banco aceitasse, meu Deus, poderia deitar em berço esplêndido e maravilhoso. Na minuta de negociação, nós temos alguns artigos que a gente se preocupa com a empregabilidade da pessoa PCD. Não gosto muito de falar PCD, deficiente. PCD talvez seja melhor, né? Deficiente, às vezes, até o que entre nós nos colocamos como normais,
pode ter certeza que alguma deficiência a gente pode ter ainda, né? Então está aqui, contratação de trabalhadores com deficiência. As empresas viabilizarão a plena inclusão e integração de trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, combatendo capacitismo e discriminação, etc, etc, etc. Ou seja, a gente tem o seguinte: 2, 3, 4, eu esqueci de tirar o X ali, tá? 5, e vai ter mais um que é o 92, obrigado. Pelo menos 5, se eu não contei errado, ou 6, artigos no qual a gente pleiteia com que os trabalhadores com deficiência, os PCDs, tenham, e a gente quer quais os direitos defendidos dentro da nossa convenção coletiva. Só que aí é aquela correlação de forças. Eu sento de um lado, o banqueiro senta do outro. E aí eu tenho que, tipo, fazer o quê? Gritar muito para que ele possa atender a minha reivindicação. Eu tenho que fazer o papel de sindicato, eu tenho que sindicatear. Eu tenho que conscientizar os trabalhadores da minha categoria, da minha base. Eu tenho que mobilizar esses trabalhadores para que a gente possa dizer o seguinte: olha, o trabalhador está organizado, nós queremos esses direitos, que consta aqui na nossa minuta de reivindicações. Não é só que aí ele fala, isso dá para atender, isso não dá para atender. E é isso que nós conseguimos. Quando eu vou dizer aqui Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, eu estou falando da CCT geral, a que serve para todos os bancos. Por quê? Porque tem alguns bancos, principalmente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Santander, nós temos os aditivos, ou seja, além disso, a gente busca melhorias banco a banco. Por quê? Porque chega numa mesa, me dá uma água fazendo por gentileza, que eu já estou... Obrigado. Ansiedade dá isso, desculpa. Chega na mesa e ele fala o seguinte: olha, eu não posso dar isso daqui, porque isso daqui é genérico, é específico. Eu estou negociando aqui, na mesa, trabalhadores, representantes dos 5 maiores bancos: BB, Caixa Federal, Itaú, Bradesco, Santander. É esses que vão negociar de uma forma geral. Então ele falou o seguinte: eu não posso atender isso daqui, porque é muito específico. Cada banco trabalha esse tema aqui com a sua particularidade. Então isso eu não vou atender. Então, dentro da nossa CCT hoje, 24, que vigem até o ano que vem, nós temos o empregado com deficiência, um abono de ausência de um dia no qual ele terá que comprovar, tá? Aqui a regra para que ele comprove que ele teve que faltar ao serviço e não vai perder o dia de serviço, de aquisição, conserto ou reparo de ajudas técnicas conforme o decreto-lei tal. É o que está na CCT geral. Vamos lá. Ainda tem algumas coisas que a gente pode acrescentar, que foram acrescentadas, mas no qual elas vão trabalhar aí de uma forma genérica, tá? Como vocês podem verificar aqui, essas cláusulas aqui, 133, 134, 135, 136, no qual ela vai dizer aqui, nessas cláusulas, não só o PCD, mas ela vai trabalhar aqui, por exemplo, o público LGBTQI, PNA+, né? As mulheres, os negros, né? Então, ele tem aqui, e aí, muitas dessas cláusulas, elas geram o quê? A chamada mesa de negociação permanente. Onde a gente vai sentar, vai tirar uma comissão bipartite, a FENABAN, que é a Federação dos Bancos, vai indicar pessoas, o Comando Nacional vai indicar pessoas e falar o seguinte: olha, a gente vai falar sobre as mulheres. Então, senta lá, etc e tal, tá? Então, no qual também a gente coloca que é uma conquista para estudar a questão, vamos dizer, né, que eu não gosto muito disso, da pessoa PCD, tá? Em 2020, como todo mundo passou, nós tivemos a Covid. E aí conseguiu-se colocar, clausular, porque a gente tinha já fechado
o acordo coletivo. Aliás, minto, desculpa. A Covid foi deflagrada, considerada pandemia no Brasil em março, certo? Quando foi em setembro, vencia a nossa CCT. Mas nesse período de março a setembro, o comando se reuniu, tensionou e os bancos atenderam e 70% da categoria foi colocado em home office. E organizou-se, clausulou-se a preocupação com todas as pessoas que necessitavam de que, pelas suas especificidades, precisavam de ter um cuidado, tendo em vista a pandemia vigente. Tá? Aqui seriam isso, algumas negociações para poder dar a proteção para o trabalhador com relação à pandemia que estava vigente aí na época. Tá? E aí essa cláusula, tá? Ela foi renovada 20 para 22, 22 para 24 e agora na de 25, 24 a 26, tá? Ela concluiu no ano passado esse parágrafo terceiro, que como a pandemia praticamente é quase que inexistente, mas se bem que a gente pode falar que não, né? Porque qualquer gripe hoje a gente pode falar que está com Covid. Será realizado um balanço do tema Covid até julho desse ano, que por sinal até agora não saiu nenhum relatório dessa mesa, tá? Por meio da negociação nacional, para avaliação da necessidade dos novos encaminhamentos ou da finalização do estado de prioridade desse tema, como está incluído esse ano, tá? Ou seja, com base nessa mesa, para o ano que vem, verificará se continua essa questão da Covid na nossa CCT ou não, tá? 33 já passamos, né, Vitor? Já. Tá, quando eu falei que eu pesquisei, tá? Somente depois de 2015 é que teve algo efetivamente com proteção ao trabalhador PCD. Antes, o máximo que eu consegui levantar para trás foi que na convenção de 97 e 98 ela era de um ano. Até 2018 a gente fazia ano a ano, mas aí o comando e os bancos resolveram fazer 2 anos, a cada 2 anos de vigência. Aqui a gente vê que praticamente quase a redação é a mesma, tá? Em 97 e 98 é idênticos reembolsos, cláusula de auxílios a filhos excepcionais ou 17ª deficientes físicos. Esse 17 eu acho que entrou aí, desculpa. Tá? Ou seja, a única questão que beneficiava, entre aspas, PCD é que se o bancário tinha um filho PCD, ele receberia um auxílio do banco. Ou seja, o que viria a ser depois aí, provavelmente óbvio que já existia, dentro da Previdência Social, algum auxílio para portadores. Idênticos reembolsos e procedimentos previstos na cláusula de auxílio creche, auxílio babá, que são conquistas do movimento sindical, estende-se aos empregados e empregadas que tenham filhos excepcionais, era a linguagem da época, ou deficientes físicos que exijam cuidados permanentes, sem limite de idade, desde que tal condição seja comprovada por atestado fornecido pelo INSS ou instituição por ele autorizada, ou ainda por médico pertencente a convênio mantido pelo banco. Se verifica aqui, então, que essa cláusula permaneceu. São 10, mais quase 15 anos praticamente, pode-se dizer. 20, né? 97, 2007, 2018, 2019, 2021. Então, vamos, vai. Idênticos reembolsos. Advogado, bancário, contar no dedo é brincadeira, né? Exatamente. Idênticos, aí nesse ano vigente a gente tem idênticos reembolsos do procedimento previsto no caput do parágrafo 1, 2 e 5 da cláusula de auxílio creche babá, estende-se aos empregados, ou seja, mantivemos, ou seja, buscar dar uma assistência a mais financeiramente ao bancário ou à bancária que tenha um filho PCD, tá? Aí quando eu falei que aquela lá eram questões
gerais para todos os bancos, existe o comando de negociação, onde senta-se os representantes bancários da Caixa Econômica Federal, no caso, que eu vou falar agora, junto com a Caixa Federal. E aí eles tentam melhorar algumas coisas que já existiam nas ACTs anteriores, de anos passados, como baseado na negociação de agora, também que segue concomitante, quando se realizar a geral, realiza na sequência a de bancos específicos. Então, na Caixa Federal, o acordo coletivo deles, vigente, tem somente essa cláusula que estabelece isso daí: diversidade e inclusão. Reforça o compromisso com as pautas que abordem temas relacionados à diversidade e inclusão. Se compromete a promoções de ações respaldadas nos 5 eixos temáticos, que são equidade de gênero, raça, cor, pessoas com deficiência. E aí prossegue isso daqui. Está de uma forma genérica, porém é a mesma situação. Aí depois de fechada a negociação, existe uma mesa específica da Caixa Federal, no qual vai fazer a implementação das políticas estabelecidas aqui para toda essa gama de pessoas que a gente fala que talvez seja, mas não são, segmento menor, né, da sociedade, mas não são, tá? No Banco do Brasil, que é o outro ACT que existe, de outro banco, do banco que senta também ali, nós temos aí que houve uma melhora. Enquanto que na CCT geral, o afastamento do portador de deficiência, ele pode um dia no ano, tá, para fazer a manutenção, a troca, o que for do seu aparelho, aqui ele vai colocar como 2 dias, ou seja, melhorou um pouquinho, tá? De dias úteis por ano para o filho com deficiência, tá? Ainda continua que os filhos de deficiência, além do que seria praticamente a mesma cláusula que está lá, que vai desde 97 para cá, ele chega a estabelecer um valor, que obviamente, por ética, não mencionei aí, mas também não é tão baixinho assim, mas também não é absurdo, certo? Para que tenham filhos com deficiência, e é condição do filho e não do funcionário, vedada por conseguinte a acumulação da vantagem em relação ao mesmo dependente. Ou seja, marido e mulher trabalham no Banco do Brasil, então eu vou indicar se é no olerite da mulher ou no olerite do pai, que vai vir no crédito beneficiando essa cláusula aqui, tá? E ainda continua, o Banco do Brasil, por incrível que pareça, tem mais cláusulas, mas é que colocou efetivamente uma coisa mais objetiva do que a genérica, que praticamente foi a da Caixa Federal. E aqui tem o que não tem dentro da CCT geral, que é uma conquista muito boa para os funcionários do Banco do Brasil, que é a redução da jornada para pais de filhos com deficiência. Ele facultará ao funcionário a redução da jornada de trabalho, tá? Para os dias de tratamento terapêutico recomendados pelo médico especialista ou pelo médico assistente, emitido de parecer técnico emitido pela CACI. CACI, para quem não conhece, é o plano de saúde específico dos funcionários do Banco do Brasil. E até 1 hora, com jornada de 6 horas, se o bancário for trabalhar 6, ou se 2 horas, com jornada de 8 horas. Tá? E ainda continua aí, dentro dessa cláusula, que o benefício será concedido por até 1 ano, apenas de um dos pais, se novamente os dois trabalharem junto. Ele não vai ser cumulativo com outras reduções de jornada concedidas pelo banco, como por exemplo, a mãe tem um filho deficiente e hoje ela ganha um novo gestor, uma nova criança, ela tem o direito a diminuição da jornada para amamentação, então ela não vai falar o seguinte: olha, eu vou diminuir 1 hora para amamentação, mas eu vou diminuir mais 1 hora para tratar do meu filho deficiente. Não vai ter, né? Se o pai não tiver, também não for do banco, aí então piorou para ela, tá? Essa condição de considerações aí. Mais um. E o Banco Santander, do meu ponto de vista, tá? Se o funcionário for do interior, ele tem uma dificuldade maior. Ele já não tem a dificuldade por ser PCD, ele vai ter uma dificuldade maior para poder ter a isenção no plano
coparticipação no plano de saúde dele. Ele tem que cumprir essas regras aqui. E aí, a isenção não é se ele não concede a ele, se porventura ele fizer consulta e exame no pronto-socorro, ou seja, numa emergência que ele precisou ir a um pronto-socorro, então você não vai ter isenção de coparticipação. Praticamente ninguém fica um doente e se prevê ficar doente para marcar uma consulta para obter isso. Se você ficou doente, você vai às pressas no pronto-socorro, ou seja, é uma coisa aí meio... Obrigado, terminei. Né? Então a gente vê o seguinte, era a última, obrigado, corri bastante as telas. Né? Então o que a gente vê é o seguinte, o papel do sindicato, como já foi dito aqui, pelos que me antecederam, principalmente pelo coordenador da subsede da CUT aqui de Ribeirão, é fundamental. Quiseram muito destruir, como tem buscado destruir, as organizações em defesa, tanto de trabalhador, como as organizações não governamentais aí, que buscam fazer uma defesa de uma determinada segmento da sociedade. Então a gente tem aí, desde 2017, essa destruição dos direitos trabalhistas e, principalmente, o foco maior era: vamos destruir os sindicatos. Na parte que mais, de repente, pode estar doendo, que seria o bolso. Ou seja, tirou o imposto sindical, tirou a defesa ali, na hora que o Vitor falou, de fazermos a homologação no sindicato para acompanhar o bancário na hora derradeira dele, né, de dar essa assistência para ele, ver o porquê que ele está sendo demitido, se está correta o termo de rescisão dele, né, e dar aí a assistência que de repente ele possa dar. Porque muitas vezes o bancário pode estar sendo demitido no meio de um auxílio-doença que ele esteja recebendo, ou ele mal retornou do auxílio-doença, né? Então aí a gente fica sem saber e só sabe a hora que é o seguinte, ou quando a gente visita a agência, né, e cadê fulano de tal? Não, ele foi demitido, né? Então aí a gente tenta entrar em contato, e aí aquela questão, o cara já está mais passado do que para lá, e não é fácil pegar a pessoa e levar esse apoio para ela mesma aí depois, mas a gente faz. É necessário, e isso eu tenho certeza que todos os representantes sindicais de sindicatos que estão presentes fazem, que é a visita constante, ou estar em contato com a categoria, para ter o acompanhamento e saber o que está acontecendo dentro do seu local de trabalho, para a gente possa agir. Porque se também a gente não é comunicado também, às vezes, por uma emergência que acontece, como o Vitor disse, o assédio. Aliás, acho que não foi o Vitor, não. Não, eu vou falar que foi a Mariana, sobre o assédio. Né, mano? Foi você, né, Mariana? Né, o assédio moral e às vezes até sexual que a bancária, ou mesmo às vezes o bancário pode estar sofrendo. Né? Então tem uns canais para isso. Então há necessidade de sindicato estar sempre atuante para que realmente a gente consiga cumprir com o papel que nas anotações que consegui fazer, junto com a minha equipe, graças a Deus, estamos em um trabalho muito forte de equipe lá dentro, está aí mais 3 diretores, o secretário-geral, o tesoureiro e comunicação, ótima equipe. E realmente precisa a gente... Não, ótima equipe mesmo. Não, desculpa, não foi piada não. Pô, o setor de comunicação é uma célula-chave dentro do sindicato. É uma célula-chave. Nós emitimos um jornal mensal, desde que eu estou no sindicato há 20 anos, todo mês a gente vai para a base, visita as 36 agências, levando o jornal, levando o nosso material, conversando com cada bancário. 36 cidades. Hã? De 36 cidades. Apesar de que hoje algumas cidades, lamentavelmente, os bancos extinguiram e não tem mais. Depois eles falam em bancarização, né? Vai ficar quieto. Certo? Então, para fazer cumprir realmente o papel do sindicato, a gente tem que ser persistente. E graças a Deus, como o nosso sindicato é uma vanguarda, e aí não só como sindicato defendendo a categoria, mas estando incluído e atuando dentro da sociedade, o nosso sindicato, modéstia à parte,
ele praticamente defendeu sozinho. Por mais que ele chamou a sociedade civil, nós defendemos, encabeçamos a defesa da não ida de presídio para a cidade. Nem lembro quem era o governador da época. Vai falar com o nosso vice-presidente hoje. Não sei se era o Alves, certo? Né? Então, o sindicato ele não pode pensar única e exclusivamente olhando para si na sua categoria. Esse evento de hoje mostrou justamente isso. Nós falamos sobre um segmento da sociedade, tá? Onde perspassa, interage com diversas áreas. A área da saúde, a área da jurídica, a área da educação, né? Então não tem como eu pensar, enquanto categoria bancária, somente naquilo que não, eu quero aumento e quero que me dê esse direito. Só que ele esquece que ele faz parte da sociedade. E o nosso debate de hoje aqui foi muito engrandecedor. Para mim foi muito aprendizado. Parabenizo todos os que me antecederam, porque foi um aprendizado muito grande, né? E que a gente tem que estar fazendo a discussão, como a nova vereadora saiu, ela já foi, né? Ela disse, temos que estar interagindo, porque se a gente não fizer essa unidade, nós que somos representantes, que pensamos enquanto trabalhadores na defesa dos nossos pares, nós não vamos conseguir avançar e superar o que a sociedade está demonstrando hoje para nós. A experiência da senhora num chamado país de primeiro mundo, né? Onde já coloca assim, extermina esse tipo de pessoa que vai nascer que nem é bom, o que é lamentável, porque você tem que esperar, você tem que ter política pública para isso. Ele faz parte da sociedade. Não interessa se a deficiência que ele se apresenta vem ao mundo, mas ele vem para ter um aprendizado e para nos ensinar alguma coisa. E isso é muito importante. E esse evento de hoje, eu parabenizo novamente o Crivella e agradeço a todos.